Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com um problema que envolve a alocação de recursos humanos. Tá? Então, além de a gente fazer o modelo como tradicionalmente a gente vem fazendo, que é identificar variáveis, função objetivo e restrições, a gente vai rodar esse modelo no software AMPL e vai descobrir os valores das variáveis e o valor da função objetivo também. Tá? Então eu sugiro para quem ainda não tem o software, ele é gratuito. Eu fiz dois vídeos aqui no canal, um explicando como ele funciona, os principais comandos para executar um programa, e também um vídeo de tutorial para instalar no teu computador. Vamos para o problema. Então o enunciado é o seguinte, né? A empresa Union Airways está aumentando a disponibilidade de voos e com isso precisa contratar mão de obra adicional. Baseado na nova programação de voos, ela busca contratar o mínimo de agentes para suprir a necessidade de serviço em diferentes períodos do dia. Né? Os agentes eles trabalham em turnos de 8 horas diárias e os turnos disponíveis para trabalho, bem como o custo por agente e número mínimo de agentes está disposto na tabela que a gente tem aqui no enunciado. Então a ideia é a gente determinar o número mínimo de agentes em cada turno para que satisfaça a necessidade da empresa. Então vamos entender o que é a tabela. Aqui eu tenho a cobertura dos turnos. Então eu tenho o turno 1, o turno 2, 3, 4 e 5. Então a gente tem 5 turnos durante um período de 24 horas. Aqui eu tenho o número mínimo de agentes que eu preciso disponibilizar para atender, para operacionalizar, para eu conseguir atender aquela demanda naqueles determinados horários. E notem que aqui ao lado eu tenho os horários em que a minha demanda vai variando com a necessidade de agentes que eu tenho. Então das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite, eu preciso ter pelo menos 48 agentes para atender a minha demanda. Das 8 às 10 da manhã, eu preciso ter 79, preciso aumentar o número de agentes para conseguir atender aquela demanda. Né? Das 10 ao meio-dia, eu posso diminuir um pouco, 65 me atendem já. Né? Do meio-dia às 2, 87, então eu preciso ter bem mais pessoas trabalhando. E assim por diante. Né? Então, a cada 2 horas, eu tenho uma leitura de demanda que eu preciso atender. E para isso eu preciso de um número mínimo de agentes, que é o que eu tenho aqui do lado. Né? Porém, os meus turnos, eles funcionam de 6 em 6 horas aqui, ó. 6 não, das 6 às 14, de 8 em 8 horas, perdão. Então, eu preciso conseguir alocar os meus agentes nos turnos que eles têm disponível para trabalhar, para que eu ainda consiga atender a demanda a cada 2 horas aqui. Né? E o preço de contratação da hora daquele agente, do custo diário daquele agente, está disponível aqui também em cada um dos turnos. Né? Então, dependendo do turno, eu tenho uma variação também de quanto custa aquele funcionário por dia. Então, vamos montar o modelo, e o modelo a gente vai montar diretamente lá no software MPL. Tá? Bom, eu vou abrir um arquivo novo aqui para a gente montar esse modelo. Eu vou chamar ele de... Esse exercício está na minha lista 1, e ele é o exercício 7, das minhas listas para aula. Né? Então, criei o modelo, ele é um modelo, a extensão dele é .mod, ok? Criei ele aqui, nesse lado direito é onde eu vou escrever o código para esse modelo. Né? Então, eu começo com o comando reset, para que eu resete todas as informações de variáveis, de informações que possam estar na memória, para que quando eu executar o programa ele execute do zero, né? Sempre. Tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui no modelo é a mesma coisa que a gente fazia lá que a gente faz no caderno, a gente faz ali na resolução. A gente identifica as variáveis, né? E nesse nosso caso aqui, ó, vamos voltar para o enunciado. As minhas variáveis, o que está variando aqui? Está variando o número de agentes que eu vou contratar para determinado turno. Então as minhas variáveis são os próprios turnos, né? Eu tenho então 5 variáveis que cobrem os 5 turnos. Então para eu declarar uma variável aqui no MPL, eu uso o comando var. Né? Após o comando eu dou um nome para essa variável. Então eu vou chamar ela de x1, que é o meu turno 1. Nesse nosso caso, ele é um problema de programação linear inteira. Né? Então eu preciso garantir que eu vá contratar um agente inteiro, não posso contratar 0,5 agentes ou 0,7, né? Ou 1,2. Eu tenho que contratar um agente inteiro. Então eu tenho que também informar que essa variável é inteira. E eu informo ela no momento em que eu declaro ela. Para eu informar que ela é inteira, eu tenho que, após o nome dela, utilizar o comando integer. Então agora eu sei que o programa entende que essa variável x1 ela vai receber apenas números inteiros. Tá? Depois de cada comando eu sempre tenho que colocar também o ponto e vírgula. Então eu tenho o x1, que é o primeiro turno, depois eu tenho o x2, que é o segundo, o x3, que é o terceiro,
o x4 e o x5. Beleza. Então, criadas as variáveis, eu consigo agora definir a minha função objetivo. Nesse problema, eu quero minimizar o número de agentes. Então, eu quero contratar o mínimo possível para economizar custo e conseguir atender as demandas, né? Então, a minha função objetiva ela vai ser de minimizar. E para eu identificar isso aqui no programa, eu uso o comando minimize. Ok? Minimize, depois eu dou um nome para essa função objetiva, eu vou chamar ela de z, que é como a gente chama normalmente, né? 2 pontos e eu vou definir a função objetivo. Vou voltar lá para o enunciado. Então eu tenho 5 variáveis, e cada uma das variáveis representa o turno, e cada turno tem um custo para contratar uma pessoa, né? E o que vai multiplicar as minhas variáveis aqui vai ser justamente esse custo, né? Então, para o turno 1 eu tenho 170, depois eu tenho 160 para o turno 2, 175 para o 3, 180 para o 4 e 195 para o 5. Então, vamos fazer essa função objetiva. É 170 vezes x1 mais 160 vezes x2 mais 175 vezes x3 mais 180 vezes x4 mais 195 vezes x5. Essa é a nossa função objetivo. Então, eu estou multiplicando o custo de contratar um agente pela quantidade de agentes que vai ter naquele turno, né? Somando todos os turnos, todos os custos, eu tenho o custo total para conseguir atender aquela demanda, né? Então, eu quero minimizar esse custo total. Beleza, fizemos a função objetivo. Agora eu faço as restrições, né, para finalizar o modelo, né? E para eu declarar uma restrição aqui, para identificar uma restrição, eu uso o comando subject to. Tá? Então, dessa maneira, ele identifica que é uma restrição. E também dou um nome para ela. Então, eu vou dar o nome de R1, como a gente normalmente chama também. A minha R1, então, agora eu tenho que começar a construir as restrições. Vamos voltar para o enunciado aqui. Quais são as restrições que eu tenho aqui, né? Ou como que eu tenho que montar essas restrições? Vamos notar o seguinte. Eu tenho um horário de 6 da manhã até as 8, eu preciso ter no mínimo 48 agentes. Das 8 às 10, eu preciso ter 79. Das 10 ao meio-dia, 65, e assim por diante. Como que eu garanto que das 6 às 8 eu vou ter 48 agentes? E como que eu garanto que das 8 às 10 eu vou ter 79, por exemplo? Eu tenho que pegar o turno os turnos que compreendem esses horários, que passam por esses horários, eu tenho que garantir que naquele turno eu tenha pelo menos o número necessário para cada horário, né? Então, as minhas restrições elas vão ser referentes a cada um dos períodos que eu tenho aqui identificado de demanda, né? Então, eu vou ter uma restrição para esse primeiro período, depois para esse e assim por diante. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 restrições referentes aos períodos de horário. Então, vamos construir elas juntos aqui. Primeira restrição o único turno que está disponível para eu contratar pessoas para esse horário aqui é o turno 1. Então, o meu x1 ele tem que ser maior ou igual à quantidade de agentes que eu tenho que ter nesse horário, que é 48. A minha segunda restrição diz respeito ao segundo horário. O segundo horário é das 8 às 10. Das 8 às 10 eu tenho 2 turnos já que compreendem essa faixa de horário, que é o turno 1 e o turno 2. E nesse caso eu tenho que ter no mínimo 79 agentes trabalhando. Então, neste caso, eu tenho o turno 1 mais o turno 2, eles têm que ter no mínimo, somados, 79 pessoas trabalhando, para garantir o atendimento àquela demanda, né? A terceira restrição diz respeito ao terceiro horário. O terceiro horário é das 10 ao meio-dia, e também é o turno 2, 1 e 2 que atendem esse horário. E ali eu preciso de no mínimo 65 pessoas. Então, x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 65. A minha quarta restrição diz respeito ao horário do meio-dia até as 2 da tarde. Nesse caso, eu tenho 3 turnos que compreendem esse horário. O turno 1, 2 e 3. E eu preciso ter no mínimo 87 agentes trabalhando. Então, eu vou somar a quantidade de agentes que eu vou ter no turno 1, 2 e 3. E no mínimo 87 pessoas trabalhando. No turno 5, na restrição 5,
me diz respeito ao horário 5 aqui, que é das 2 às 4. Das 2 às 4 eu tenho o turno 2 e o turno 3 trabalhando. E nesse caso eu preciso ter no mínimo 64 agentes trabalhando. Turno 2 e 3, então. Então é x2 mais x3, no mínimo 64, ou maior ou igual a 64. Né? Próxima restrição diz respeito à sexta faixa de horário. A sexta faixa de horário é das 4 às 8 e o turno 3 e 4 que trabalham nesse horário. E turno 3 e 4 tem que ter no mínimo somados 73 agentes. Vamos voltar para cá então. Turno 3 mais o turno 4 tem que ser maior ou igual a 73. A próxima restrição diz respeito à sétima faixa de horário e é das 6 às 8. E o turno 3 e 4 também compreendem essa restrição de horário. E eles precisam ter no mínimo 82 agentes trabalhando. Então, x3 mais x4 maior ou igual, medir aqui, 82. Maior ou igual a 82. A próxima restrição é o oitavo faixa de horário, que é das 8 da noite até as 10. Eu tenho apenas o turno 4 que cobre esse horário e precisa ter 43 agentes, então, nesse caso, o turno 4 tem que ser maior ou igual a 83. R9, penúltimo horário, 83 não, perdão, gente, 43. O turno 9, então, das 10 à meia-noite, compreende o turno 4 e o turno 5. E precisa ter no mínimo 52 pessoas trabalhando. Então, o turno 4 mais o turno 5, no mínimo 52. E por fim, a última faixa de horário, que é da meia-noite às 6 da manhã, eu tenho apenas o turno 5 trabalhando, eu preciso de 15 agentes. Então, a minha última restrição, referente aos horários aqui, que é a minha R10, vai ser o turno 5, e eu preciso de, no mínimo, 15 pessoas. Então, maior ou igual a 15. Tá? Agora, aqui no modelo para o MPL, eu preciso também garantir que as minhas restrições não sejam negativas, as minhas variáveis, perdão, não sejam negativas. Então, eu tenho que fazer as restrições de não negatividade. Subject to, o R11 vai ser o x1, tem que ser maior ou igual a 0. Faço todas elas. Subject to, R12, x2 tem que ser maior ou igual a 0 também. R13, meu x3 tem que ser maior ou igual a 0. Meu R14, que é o x4, tem que ser maior ou igual a 0. E meu R15, que é o x5, tem que ser maior ou igual a 0 também. Então, matei as minhas restrições de não negatividade, vou até dar um Enter aqui para separar elas. Ó. Então, aqui eu tenho as restrições que compreendem os horários, garantindo o atendimento da demanda. E aqui eu tenho as restrições de não negatividade. Beleza. Montei o meu modelo. Vou precisar de 2 comandos para rodar esse modelo aqui no software. O primeiro deles é o option solver cplex. O segundo deles é o comando solve, que ele vai, de fato, rodar o programa. E o terceiro comando que eu utilizo é o display. O display ele vai mostrar para mim o valor que está em cada uma das variáveis que eu escolher mostrar aqui na tela. Então eu vou pedir para mostrar o z, que é a minha função objetivo, e vou pedir para mostrar todas as variáveis que eu utilizei, que é o x1, x2, x3, x4 e x5. Nota que eu estou usando vírgula entre elas aqui, vírgula simples, porque eu estou escolhendo quais as variáveis que eu quero que mostre o resultado, e no final tenho que usar o ponto e vírgula para finalizar o comando. Beleza, esses são os comandos, esse é o meu modelo. Agora eu tenho que salvar esse modelo para ele conseguir ser utilizado, basta eu salvar aqui. E eu vou aqui para o console, que é o meio da tela, para executar. Né? Então, para executar, eu uso o comando include. Depois de include, eu uso o nome do arquivo. Então, o nome do meu arquivo está aqui, ó, é lista 1 ex7.mod. Ponto e vírgula e dou um Enter. Esse é o resultado do meu modelo. Então, o meu Z otimizado, né, o mínimo que eu vou gastar para
contratar todo esse pessoal é de 30.610 dinheiros, aqui, unidades de dinheiro. E a quantidade de funcionários que eu vou ter em X1 vai ser 48, a quantidade de funcionários que eu tenho que alocar em X2, 31, X3, 39, X4, 43 e X5, 15. Então, gente, esse foi o nosso modelo de hoje, resolvido agora com o software MPL. E eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que a gente vai tentar responder todas. Curta o vídeo, compartilhe, que isso sempre ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.